Sabadão, gente, eu quero falar um pouquinho sobre Raia Drogasil. Essa foi uma ação que vocês pediram bastante, eu até entendo que seja por conta do setor que ela está inserido, que ela tem sofrido pouco nesse momento de crise. E aí acabei antecipando o vídeo que seria de amanhã para hoje, porque amanhã, 10 horas da manhã, eu vou estar ao vivo aqui no canal fazendo um webinar com vocês, fazendo uma aula, na verdade, falando sobre o que eu tenho olhado aí para as empresas nesse momento de crise, seja de indicadores ou múltiplos fundamentalistas, seja da parte contábil, né? Alguns pontos importantes que a gente tem que relevar nesse momento para entender se determinada empresa vai sofrer mais ou menos durante esse período de crise. Para quem me acompanha lá no Telegram, eu criei um Telegram do Papo de Bolsa essa semana, então já estava sabendo desse webinar. Se você não está lá e quer fazer parte, o link está aqui embaixo. Lá eu compartilho algumas notícias, algumas informações relevantes, alguns estudos que eu tenho feito. Vou compartilhar alguns estudos, na verdade, que eu tô aí quase finalizando. Então, o link tá aqui na descrição para vocês. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou abrir também uma nova turma do SA da Riqueza. Para quem tá lá no grupo do Telegram, irá receber aí um link e também alguns cupons de desconto antes de todo mundo, beleza? Dados esses principais recados, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Raia Drogasil, que vocês pediram bastante. Na verdade, muita gente falou, fala de qualquer empresa do setor de saúde, né? Então eu decidi trazer a Raia Drogasil. Ela é uma ação que eu tenho na carteira. É uma das aquisições recentes que eu fiz, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal ensinando como calcular preço médio dela, né? E aí, hoje eu vou trazer um pouquinho sobre ela. Ela é uma empresa, então, que está no setor de saúde, trabalha basicamente com o varejo farmacêutico. É claro que ela tem outras empresas, né? Outras marcas dentro do grupo, mas basicamente hoje a maior parte da receita da Raia Drogasil vem da droga Raia, Drogasil e recentemente, né, uma das últimas que acabou entrando para o grupo, também Onofre. Ela tem aí mais de 2.073 mil lojas e um market share nesse mercado aí, né, do setor farmacêutico de 13,7%. Isso é bastante coisa. A gente sabe que o mercado de farmácias e nesse setor é muito concorrido. Parece que para cada quadra que existe, pelo menos aqui em Chapecó, tem pelo menos umas 3 farmácias. Então, a gente sabe que a concorrida ela tem um bom market share. E não somente, né, quando a gente fala de medicamentos, porque além de medicamentos, uma coisa que pelo menos a droga Raia eu vejo que tá ficando muito forte é justamente na área da beleza, né? Às vezes você vai lá para comprar um remédio, mas também se acaba saindo com um produto de beleza. Então isso também tem crescido bastante nesse sentido. E nesse momento que a gente está passando aí, onde a gente tem essa crise, a gente tem coronavírus, então teve uma demanda que aumentou bastante para as farmácias, por álcool em gel, por máscaras, também por vitaminas, por alguns remédios, talvez para gripe, resfriado, essas coisas assim. Então, o impacto de tudo isso pode ser que venha a ser positivo para as farmácias e para algumas empresas desse setor de saúde. Quando a gente fala, no caso de Raia Drogasil, eu vejo que ela pode sim ter um impacto relativamente positivo. Ainda assim, isso não evitou que ela tivesse aí uma queda acumulada nesse ano de 2020 de aproximadamente 10%, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo. E ainda que ela tenha tido essa queda de aproximadamente 10%, muita gente ainda acha que ela está muito cara, mas beleza, eu quero trazer vários dados financeiros e alguns múltiplos também para vocês entenderem melhor isso e claro, no final para vocês me falarem se vocês investem ou não em Raia Drogasil ou se vocês investiriam ou não nessa empresa. Então vamos começar do começo entendendo se essa empresa ela dá lucro, né? Pois bem, com base aí nos resultados acumulados de 2019, ela teve um lucro acumulado de 542 milhões de reais. Só que a receita líquida dela foi de mais de 17 bilhões. E aí muita gente deve estar perguntando, caramba, Bea, mas por que essa diferença toda? Pois é, quando a gente fala de empresas desse setor, elas trabalham com uma margem muito pequena. E no caso de Raia Drogasil, é algo em torno de 4,5%. Então não necessariamente que isso é ruim, porque no fim das contas, uma margem pequena pode ser compensada por uma quantidade maior, né, no volume de vendas, enquanto muitas vezes algumas empresas até têm uma margem maior, mas elas podem vender um pouquinho menos também. Mas beleza, ela entrega lucros constantes e lucros crescentes aí, olhando os últimos 5 anos, só que ainda que ela consiga entregar esses resultados positivos, ela não se encaixaria talvez naquelas empresas boas pagadoras de dividendos, porque a média do dividend yield distribuído aí nos últimos 5 anos gira em torno de 1%, enquanto se a gente olhar aí o quarto trimestre de 2019, esse dividend yield ficou em torno de 0,6%. Então, quem coloca lá na carteira não é muito pensando, pelo menos nesse momento,
em dividendos e provavelmente sim na valorização, ou que lá na frente talvez ela se torne uma boa pagadora de dividendos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura da dívida dela, né? Porque a gente quer saber se ela é uma empresa muito ou pouco endividada. No caso dela, ela é pouca, tá? Quando a gente olha a dívida líquida pelo patrimônio líquido, hoje a dívida dela ocupa basicamente 27% do seu patrimônio líquido. E quando a gente fala de alavancagem, que daí a gente fala da dívida líquida pelo EBITDA, tá em torno de 0,5 vezes, ou seja, é muito pouco endividada. Uma coisa que eu tava observando também, e aí isso eu quero trazer um pouquinho melhor amanhã para vocês, essa parte mais de contabilidade, é que nesse momento, em comparação com as dívidas de curto prazo que ela tem que saldar, e o caixa dela, hoje o caixa dela conseguiria tranquilamente saldar 4 vezes essas dívidas de curto prazo. Então a gente considera que ela está sim em uma situação favorável nesse momento de crise, mas ainda assim ela não é uma grande geradora de caixa, mas ela também tem muita coisa para receber. O fluxo, né, dela de receitas, ele não está paralisado como várias outras empresas que tiveram que fechar suas portas ou que não estão tendo uma demanda tão grande pelos seus produtos. Já o ROI dela é algo que gira em torno de 19%, que a gente considera positivo. A gente sempre quer ver algo acima de 10% ou acima de 20%, então seria maravilhoso e está muito próximo disso. Agora, se tem uma coisa que o pessoal acaba olhando e muitas vezes acaba não fazendo seus investimentos nela, principalmente para quem leva o preço muito em consideração, é justamente os indicadores de preço, porque hoje ela está com um PL, ou seja, o preço pelo lucro, em mais de 43 vezes, o que poderia dizer pra gente que se você investir nela hoje, você vai demorar quase 43 anos para ter o retorno do seu investimento nas condições atuais, tá, gente? É óbvio que não necessariamente vai demorar todo esse tempo, porque ela pode fazer melhorias, pode talvez começar a distribuir mais lucro ou ter mais lucro ou até mesmo o preço da ação mudar aí no meio do caminho e você conseguir um retorno antes. Mas quando a gente fala do PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial por ação, ele está sendo negociado aí em 8,3 vezes, ou seja, está negociando mais de 8 vezes o valor patrimonial, né? Então, a gente considera que pelas regrinhas de bolso que a gente tem, mas é claro que é muito importante a gente sempre comparar com outras empresas, é um ativo que hoje está relativamente caro, mesmo que ele tenha caído um pouco, tá? Agora, saindo de novo dos números e voltando um pouquinho para aquela questão da análise qualitativa, se você tem ação de Raia Drogasil, você viu a apresentação dela aí do quarto trimestre de 2019, das aberturas de lojas que ela fez aí, que foram basicamente 240 lojas em 2019. Claro que isso acaba sendo saldo, né? Porque ela também fechou algumas poucas lojas, também teve a integração da Onofre nas operações, mas o guidance dela, né, o que ela tá prevendo agora para 2020 é uma abertura de mais de 240 lojas novamente. Eu acho que, não sei se ela vai conseguir cumprir tudo isso, mas aqui em Chapecó, pelo menos, eu já vi pelo menos 2 unidades sendo abertas a mais do que a gente tinha aí no ano passado. Então ela tá aí com boas perspectivas para 2020. É claro que tudo isso pode ser revisado pós-crise e a gente vai tentando entender melhor como que esse setor pode ser afetado, se talvez isso vai pela demanda realmente justifique abrir mais farmácias, ou se não, por uma questão de preservar caixas, capex, né, essas coisas assim, ela vai acabar segurando um pouquinho mais. E aí eu acabei esquecendo de falar lá no início do vídeo, então eu vou acabar falando agora, mas uma coisa que as pessoas não sabem é que Raia Drogasil, ela foi uma fusão, né, entre Drogasil S.A. e Raia S.A. E isso aconteceu em 2011, mas a empresa, o grupo em si, ele tem capital aberto desde 1977, mas em 2011 que a Drogasil se juntou com a Raia S.A. e aí virou esse grupo aí com várias empresas dentro, beleza? E eu acho, gente, que essas foram as principais informações sobre esse ativo, entre alguns prós, entre alguns contras, tudo isso chega agora no final do vídeo e eu quero perguntar para vocês se com base em tudo isso vocês investiriam ou não nas ações de Raia Drogasil, ou se tem alguma do mesmo setor que talvez vocês tenham preferência, e inclusive se vocês quiserem, peçam aqui as ações que vocês querem, que daí no domingo que vem, acho que a gente mantém nossa programação normal, eu trago essas ações para vocês, beleza, minha gente? Não pedi no início, mas agora eu peço para vocês então, se inscreva aqui no canal, deixe o like que é muito importante,
clica no sininho também para não perder quando tem vídeo novo. E amanhã, 10 horas da manhã, não se esqueçam que vocês têm compromisso marcado comigo em um webinar onde eu quero mostrar para vocês o que a gente tem que ter cuidado de olhar nesse momento para as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores e que talvez a gente tenha na carteira ou está namorando para colocar na carteira, beleza? Até amanhã então, minha gente!